E nós vamos dar abertura aos trabalhos da noite, convidando o professor Cláudio Magalhães, que irá apresentar a sua palestra Inteligência Artificial, Tensões Profissionais e Empregabilidade. Só que antes eu vou falar um pouco do seu currículo, tá bom, Cláudio? Pode ser? Combinado? Então vamos lá. Então, para quem não conhece, né, o nosso querido Cláudio é coordenador do NERD. Ele é meio nerd também, tá? Núcleo de Estudos da Realidade Digital. Ele é coordenador do Estudar, é estudioso também, tá? Acompanhamento Educacional. É também professor, orientador do programa de pós-graduação de Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local e do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA, né? Meu colega, muito bacana. É fundador, vice-presidente, presidente e conselheiro eleito da Associação Brasileira de Televisão Universitária, né, a ABTU. Doutor em Educação, mestre em Comunicação Social, especialista em Administração Mercadológica, aperfeiçoamento em Public Relations, Principles of Marketing e Advertising pela Massachusetts Bay Community College. Rolou, Cláudio? Rolou, né? E graduado em Comunicação Social e Jornalismo. Então, uma salva de palmas para o Cláudio, que vai fazer uma apresentação bem diferente. Bora lá. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a minhas colegas especiais, Keina e a Pietra, por estar desenvolvendo esse belíssimo início, essa iniciativa bacana desse novo projeto. Agradecer por ter nos convidado a participar dessa viagem. Para nós é uma honra fazer isso, né? E para mim ainda mais uma responsabilidade ainda maior de estar abrindo esse primeiro dos muitos diálogos que a Eterna Aprendiz vai trazer para todos nós aqui também. E eu tenho certeza, né, que vocês vão guardar muito bem essa minha primeira apresentação, porque daqui um tempo provavelmente vocês vão olhar uma para a outra e vão dizer coisas assim: nós melhoramos bastante depois disso. Pessoal, então, para iniciar nossa conversa, eu vou falar então sobre a inteligência artificial e essas tensões profissionais. É importante a gente lembrar que, na realidade, eu não vou nem, como a nossa conversa aqui é curta, eu vou rapidamente falar, apresentar para vocês coisas que vocês já sabem. A inteligência artificial já está aí, né? Tudo isso que vocês estão vendo aí já são coisas que já estão acontecendo na vida da gente, então não vou dizer que é ficção científica, porque ela já está presente na vida da gente. Cada um desses programas, alguns de vocês já conhecem alguns ou todos, e antes a gente imaginava, e nós vamos falar muito disso aqui, dessa ideia de que a inteligência artificial tem como uma das suas prioridades a substituição do nosso trabalho repetitivo, e aí tem muito essa ideia do braçal, né? Mas na realidade a inteligência artificial já está muito além disso. Então você já tem programas hoje que já fazem a trilha sonora para você. Já tem programas que já fazem o roteiro e a edição do vídeo para a gente também. Então não é mais só na área braçal. Na área criativa, a inteligência artificial já está matando a pau, já está acontecendo já, sem que a gente possa saber. Toda vez que eu começo a falar sobre inteligência artificial, eu vou numa palestra, eu fico entre aquela posição entre muito animado e muito apavorado. Mais ou menos como a gente vai na primeira vez que vai fazer sexo. E eu gosto de dizer isso porque é uma estratégia de palestrante, iniciante, né? Porque quando você fala sexo, aquele cara que está no telefone fala assim: o quê? Que foi? Eu acho que esse assunto me interessa. Então, já que agora todos estão prestando atenção, né, a gente vai continuar dizendo que nós vamos trafegar um pouco nessa coisa desesperadora entre estar muito animado e estar um pouco apavorado. Certamente, né, uma das coisas que a gente percebe na inteligência artificial é que esse aparelho, né, que é esse sistema que já está nesse momento, através desses programas, nos indicando aquilo que a gente deve fazer a partir daquilo do que nós já fazemos, do nosso hábito, e que ela acredita que é o melhor para nós, que tem a ver com o melhor gosto da gente. Portanto, ela indica para a gente o que a gente deve fazer, a gente compra essa ideia, ainda acreditando que isso é nossa ideia, quando na realidade é a ideia deles. Antigamente isso tem o nome de esposa. Agora isso mudou um pouco mais, né? E aí sofisticou-se. Mas todo mundo já sabe que provavelmente no lar, geralmente a parte mais inteligente é essa mesmo, né? Então, e aí olha só, isso também agora já, o que a gente já pode perceber, é que também já está tirando emprego.
E já está tirando emprego em todas as áreas, né? Motoristas, né? Trabalhos braçais, mas, além de tudo, também tirando os trabalhos intelectuais. A gente tem já lojas sem vendedores, o que eu acho que não vai muito adiante, porque se ficar uma loja sem vendedor, eu vou botar a culpa em quem naquilo que eu comprei, né? Então, tem um pouco de a gente não sabe se vai desenvolver. Mas a gente já tem isso. Professores, que supostamente deveria ser o lugar onde a inteligência artificial não entraria, já tem muitos experimentos. Jornalista, já tem jornais hoje que já fazem as suas notícias a partir dos robôs inteligentes, se bem que eu acho que já existia isso já antes da inteligência artificial, porque eu acho que se todo mundo lê jornal, vai perceber que é a mesma notícia em todos os jornais, e eu estou achando que o nosso trabalho já era robótico antes. Então não está fazendo muita diferença, não. Essa pessoa simpática é um avatar, ela é uma âncora do jornal chinês, portanto, ela é comandada pela inteligência artificial, mas eu vou poupar vocês da piadinha clássica de que a gente não faz diferença entre uma e outra, né? Então, essa jornalista supostamente nessa já existe e já está tirando ali um emprego de uma âncora lá na China, e provavelmente isso também vai acontecer. E claro, como qualquer que seja os trabalhos, a gente sempre pensa naquela primeira palavrinha que eu disse antes. Nós já tem uma popularização nas camadas mais abastadas de robôs sexuais, inclusive imbuído de inteligência artificial. Eu fiquei curioso e perguntei para uma amiga cientista minha por que eu só tinha visto foto de robôs sexuais femininos e eu não via robôs masculinos. E ela me disse que, na realidade, a ideia é substituir a inteligência. Então, eu entendi. Mas, olha, eu acho que isso aí foi uma grande bobagem, porque eu já sei que os robôs masculinos já estão sendo desenvolvidos já há muito mais tempo, de uma maneira bem escalonada, bem disfarçada, para que a gente não possa perceber. Mas esse robô masculino já está sendo desenvolvido há muito tempo. E ele já está aí. Porque toda mulher que eu pergunto fala assim para mim: esse homem não existe. Então, eu só posso imaginar isso, porque onde a gente vai ver um sujeito que faz marcenaria, cozinha e faz yoga? Não pode. Então, para mim, ele já é um robô já desenvolvido, e eu não tenho a menor dúvida de que essa inteligência já está rolando. Para a gente continuar a nossa conversa, eu vou dividir as duas partes e a gente quebrar alguns paradigmas. O primeiro é essa ideia de inteligência. A inteligência está muitas vezes associada com a nossa ideia de conhecimento, na verdade, muito mais associada à ideia de informação. Por isso a gente fala assim: o fulano é burro e o outro é inteligente. Quando a gente faz essa distinção, ela está muitas vezes associada pela falta de informação. O sujeito não tem essa informação e o outro tem. Se informação fosse básico para inteligência, o sujeito do Poço Ipiranga era o cara mais inteligente que tinha. Então não é a informação que faz a diferença entre uma pessoa e outra, que faz ela ser mais inteligente do que a outra. A palavra inteligência, da agora para diante, para a gente continuar a nossa conversa, é sempre pensar a ideia de adaptabilidade. A inteligência é a nossa capacidade, e isso os seres humanos têm, assim de qualquer outro animal da nossa natureza, de olhar para o cenário e se adaptar. Isso que é a ideia de inteligência. Isso não tem muitas vezes a ver com a informação do jeito que a gente conhece, aquela informação, aquele conhecimento escolar, né? Muitas vezes as pessoas são muito inteligentes sendo analfabetas. Aliás, muitas vezes mais inteligentes que as pessoas alfabetizadas, porque elas conseguem se virar melhor com falta de recurso. Se virar com recurso é fácil. Se virar sem recurso, não. Né? Então, vamos pensar que a ideia da inteligência e a inteligência artificial trabalha com isso, com a ideia de adaptação. E aí, quando a gente vai falar do artificial, o caminho vai na mesma história. A gente tem muito preconceito, muita discriminação quando a gente fala de artificial. Nós nos achamos o centro do universo, coisa que a gente já foi perdendo ao longo dos tempos, né? Desde Copérnico a gente não é mais centro do universo, e depois do Freud nem nós mesmos. Quanto mais ser centro de alguma coisa. E aí o artificial está muito ligado a essa história de que não é natural, não é orgânico. Bobagem. Não existe nada mais que tenha a ver com o ser humano que a ideia de artifício.
E é por isso que eu gosto de lembrar que quando a gente fala de trabalho, e vai falar de museus de trabalho, está lá escrito artes e ofícios. Porque artifício tem a ver com arte, tem a ver com fazer, tem a ver com extensão, tem a ver do que eu não dou conta disso, crio um instrumento para poder dar conta disso. Isso é inerente do ser humano, isso faz parte da gente, e a gente não pode negar como se fosse, ok, isso é uma coisa artificial. Lembrando, então, inteligência como adaptação e artificial como artifício, como extensão do homem, como aquilo que nós temos, inclusive de diferencial, para a gente ter saído lá da escala evolucionária da série D e estar agora na série A. Foi a nossa capacidade de artifício, de artificial. E todos nós temos isso. Os nossos óculos, o que eu estou usando agora, a nossa roupa, tudo isso foi criado para que a gente se adaptasse, para que a gente fosse melhor do que o nosso organismo tem. Então, tiramos sobre isso, a gente continua pensando, e aí a gente vai aperfeiçoando o conceito de IA, de inteligência artificial, que é a ideia de raciocínio e atuação similar aos humanos. E por que eu estou dando ênfase no similar? Porque, gente, vamos combinar? A gente não precisa ter igual. Porque, vamos pensar aqui, o coitado do atendente de manutenção. Aquele que depois de ouvir pela 15ª vez o botão que liga, esse que está escrito ligar e desligar, a pessoa certamente já perdeu a paciência em algum momento. E essa relação, né, se a gente for fazer o homem, os robôs serem iguais aos homens, imagina como é que vai ser o trânsito sem pessoas dirigindo. Você imagina então, será que o cara vai estar... o carro sem motorista, se ele for fechado por alguém, vai xingar como filho da sua secretária, né? Não vai. Secretária eletrônica? Não vai. Né? Nós não precisamos criar coisa para ser igual a gente, porque a gente é muito imperfeito. Então a gente tem que criar coisa melhor, e a tecnologia sempre vai ser melhor do que a gente. Sempre. A gente não pode ter essa ilusão de achar que vai ser alguma coisa para nos substituir igual, porque nunca foi assim. Todos os artifícios que a gente criou foram para poder ser melhor. Então, é sempre bom a gente lembrar que, então, para que a gente cria isso? O que a inteligência artificial está trazendo que outras tecnologias trouxeram? Mas que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz hoje. Vai sempre substituir nesses 4 itenzinhos. Vai sempre tentar substituir em escala, em velocidade, em precisão e em custo. Se o que a gente está fazendo hoje no trabalho, alguém consegue fazer alguma coisa que precisa ser feito em maior escala, precisa ser feito com mais velocidade, com mais precisão e com custo menor, e não é só financeiro, não é custo de energia mesmo, custo mental, a inteligência artificial vai substituir a gente nisso. O negócio é que a gente não percebeu que ao longo do tempo a gente começou a fazer esse trabalho de maneira muito mais robótica, muito mais mecânica, e não percebeu que isso não é a nossa função. Isso é função da tecnologia. Não sei se vocês viram uma estatística que saiu semana passada, de que a gente vê nossos celulares pelo menos 200 vezes por dia. Isso é um sistema mecânico. Então, tudo que a gente tiver, qualquer coisa que você esteja trabalhando e tiver esse problema, a inteligência artificial vai substituir isso. E aí, já acontece há muito tempo. Desde a primeira pedra lascada, quando um de nós falou o seguinte, cara, esse negócio de ficar pegando o bicho, arrancando a pele com a própria mão, limpando ela para poder fazer um casaco para cobrir de frio, não está funcionando. Olha aqui, se eu pegar uma pedrinha lascada aqui, ó, eu consigo fazer ele com mais rapidez, vou conseguir fazer ela ficar mais limpa, vou fazer mais peles e vou gastar muito menos energia. Essa é a mesma ideia e que nós fomos dando prosseguimento depois, né? Fomos desenvolvendo até o bisturi e hoje o robô que opera tem essa mesma função. Vou fazer mais operações, vou fazer mais rápido. Eu acho que tem alguns aqui que são da época da operação do joelho, né? Quando a gente ficava assim impressionado, como pelo menos das minhas gerações, ele voltava com o joelho, parecia, né, uma malha ferroviária de tanto ponto que tinha no joelho, e a geração seguinte, cara, só tem 3 pontinhos.
Ou seja, você tem ali mais rapidez, mais precisão, um custo, obviamente, muito menor, né? E você pode fazer mais de uma vez, em escala. Então, não faz diferença em relação a isso. O que faz diferença é a velocidade que essa tecnologia está tomando conta aqui da gente. Então, não tem muita distinção. E olha, eles já fazem coisas melhores que a gente. Esses são apenas alguns dados, né? O diagnóstico de câncer hoje, 90%, significa quase que 100% de eficiência em relação ao diagnóstico do ser humano. A gente, com leitura labial, que é algo extremamente complexo de se perceber, hoje a inteligência artificial está à frente. Olha quanto que isso pode modificar na inclusão. A gente já perde no xadrez, já perde em qualquer desses vídeos, a gente já está perdendo. Eu trouxe 2 dados, porque o primeiro pessoal que começou a perder emprego foram os advogados. O norte-americano, não sei se vocês já perceberam, eles têm uma relação de amor e ódio com o advogado. Então, acho que a primeira coisa que eles falam é o seguinte: se é para atrapalhar a vida de alguém, nós vamos atrapalhar os advogados. E fizeram, o Watson, né, foi desenvolvido para tentar resolver problemas do direito. E hoje consegue preencher 95% dos processos. E olha só, um projeto que eles fizeram lá, uma pesquisa, onde os estagiários levaram 7 meses para poder fazer o levantamento, o Watson fez em 1 segundo. Aliás, essa é outra notícia, acabou o estagiário. Aí você fala assim, puxa vida, coitados dos estagiários. Coitados não, sabe o que vai acontecer? Vai acabar de parar de usar estagiário como mão de obra barata, porque é isso que virou. Vamos combinar que foi isso. Eu ainda tive o privilégio de ser estagiário, onde a gente realmente aprendia. Era o primeiro aprendiz lá. E aí não vai precisar mais de uma mão de obra barata, porque a inteligência artificial vai fazer isso. Então, olha só, esse meu amigo ali, ó, o Sam Harris, ele é catastrófico. Ele fala o seguinte: olha, não tem mais jeito, a inteligência artificial vai caminhar mesmo para o exterminador do futuro. Em algum momento, sendo inteligente, eles vão olhar para a gente e falar assim: vocês estão atrapalhando mais do que ajudando. Isso é inevitável, né? Se a gente for pensar num planeta, por exemplo, a nossa inteligência, que a gente já gosta de dizer que é legal, nós já levamos esse planeta à extinção pelo menos 2 vezes, se é que nós não estamos levando agora, não é? Inteligência artificial para falar assim: não, vocês estão atrapalhando mais. Parece catastrófico? Não, na realidade, todos esses sujeitos pensam a mesma coisa. Steve Hawking, né, o Harari, o Musk e o Bill Gates. Fala o seguinte: se a gente não regular, se a gente não prestar atenção na inteligência artificial, nós estamos condenados. Mas, primeira apresentação do aprendiz, não vou dar tanta má notícia assim, né? Vamos agora pelo lado positivo. Espera aí que eu ainda vou lembrar. Tem alguma, mas eu ainda vou pensar qual que é. Fora brincadeira, na realidade, gente, o que eu quero trazer é a gente ter um pouco de visão histórica. Não é a primeira vez que a gente passa por revoluções assim, por uma revolução assim. A Revolução Industrial foi a mesma coisa. Claro que num tempo muito mais largo, mas em algum momento, aquela quantidade de pessoas que só trabalhavam no campo se viram o seguinte: e agora, o que eu vou fazer? O sapateiro que estava acostumado a fazer 3, 4 sapatos por semana, o que eu vou fazer agora se a máquina me substituir? Tanto que a gente teve, né, o movimento do ludismo, que era para poder quebrar as máquinas, porque não ia acontecer, né? Afinal de contas, é tirar o emprego de todo mundo. Gente, quando a imprensa do Gutenberg se popularizou, nós tivemos um movimento semelhante, falar assim: agora acabou a raça humana, porque se você consegue pegar o conhecimento e botar no livro, você não precisa mais de aprender mais nada. Está ali o conhecimento. Para que serve professor se o conhecimento vai estar no livro? A gente viu que as coisas não caminharam assim, que a humanidade foi tendo evoluções sociais a partir das suas revoluções. Significa que tem menos dor? Não. Foi muito doloroso, muitas pessoas sofreram e nós vamos passar por esse processo também. Mas na humanidade dá esses saltos revolucionários. Aconteceu na agricultura, aconteceu na Revolução Industrial, e não só nenhuma, né? Foram 2 revoluções industriais, só para a gente contar historicamente, assim, se a gente fosse centralizar. Mas a gente já passou por esse processo. E aí, o que a gente tem que lembrar, que nós temos esse fetiche com a inteligência artificial, não é de hoje.
Nós estamos sonhando em ser criadores há muito tempo que a gente quer criar a nossa própria criatura. A literatura já mostra isso há muito mais tempo, né? Então, somos responsáveis por isso e já estamos imaginando como isso vai acontecer. Então, olha só. E algumas pesquisas já indicam um caminho positivo disso, né? Você já tem hoje profissões já sendo imaginadas para isso. A nossa preocupação é, estamos preparando nossas escolas para isso? Nosso ensino fundamental e básico? As nossas universidades? Mas do mesmo jeito que aconteceu na Revolução Industrial, que teve que se criar senais, né, para poder criar o torneiro mecânico, para criar o sujeito que vai planejar peças, o gerente de linha de produção, agora também se tem que imaginar para essa nova revolução. Isso já está sendo imaginado, isso já está acontecendo de alguma maneira, né? E uma das profissões que vai criar, viu, Sânzio, é a profissão do psicólogo de inteligência artificial, né? Esse já é real que vai acontecer. E aí, não pensem que é piada não, que é verdade. Não sei se vocês conhecem essa experiência aqui, ó. É a TAI. A TAI, ela foi uma experiência da Microsoft que foi o seguinte: eles criaram uma inteligência artificial e botaram nas redes sociais. E a ideia era o seguinte: você vai ver o que está rolando nas redes sociais, vai pegar esse senso comum e você vai criar a sua personalidade a partir do que está rolando. E é como se a gente tivesse uma criança, soltasse no meio social e seja, né, vamos lá, o que vai acontecer. Em 24 horas, a TAI deixou de ser puritana, porque ela tinha entrado totalmente virgem nesse mundo, e ela se transformou numa nazista, preconceituosa e ninfomaníaca. Eu não sei se isso diz muito da inteligência artificial ou diz muito de nós mesmos, né? Mas mostra certamente que o caminho da psicologia, por exemplo, para a inteligência artificial e de nós mesmos ainda tem um longo caminho para isso acontecer, né? Então, certamente, nós vamos ter muita inteligência artificial a ser repensada. Eu fico pensando, por exemplo, se o Netflix evoluir para uma inteligência artificial que possa conversar, porque esse é o grande sonho, né, que a gente possa conversar com os computadores. Alguns pesquisadores de inteligência artificial desenvolvem isso para que a gente possa conversar. As assistentes virtuais já trabalham nesse sentido, mas imagina o Netflix, né? Netflix te coloca lá, vê se não precisa de um psicólogo de inteligência artificial para essa coitada dessa inteligência artificial do Netflix. Ela te coloca um filme, porque ela acha que você vai gostar daquele filme. Ele conhece todos os seus hábitos, você coloca lá, você viu lá, fala, não vou assistir não. Quer dizer, não vou assistir hoje, eu vou assistir com a minha namorada, porque eu acho que isso vai ser legal, romântico, mas aí você muda de namorada e o vídeo continua lá, você fala, não, agora não, vou assistir numa outra ocasião. Nossa, se eu assistir eu vou lembrar da minha ex-namorada. Eu sei que você vai deixando o filme, e aí passa 6 meses depois, a Netflix tira o filme, você não vai assistir, aí você briga. Como é que você tirou o filme? Ela vai te responder assim, mas você não estava interessado, a gente tirou. Como não estava interessado? Você não tinha direito de tirar o negócio que você indicou. Você, não, tudo bem, eu devolvo ele. Aí o que você fala? Agora também não quero mais, não. Pode pegar esse seu filme e enfiar lá no CPU, que eu não quero mais saber. Imagina se essa inteligência não vai precisar de um psicólogo para poder nos entender, tá? Então, olha só. Pessoal, muitas coisas da inteligência artificial já desenvolvem coisas bacanas que estão sendo feitas, né? Aquele sistema ali em cima chama-se inteligência artificial intuitiva. O que ela está usando? Está tentando botar na inteligência artificial um pouco que nós temos, que é a questão da intuição, que é a ideia de você olhar para outros lugares que não estejam ali. Aquele é um sistema que perguntou para a inteligência artificial qual que deveria ser o melhor esquema, a melhor estrutura para fazer um drone. E ela, em vez de procurar em todos os projetos de engenharia, foi procurar na natureza. E aquilo ali é um esqueleto daquele esquilo que a gente vê em National Geography, sabe? Que pula, que abre as asas. Pois é, ele foi buscar lá como referência. O desenvolvimento do CRISPR é maravilhoso, é a ideia de você conseguir mudar cromossomos doentes antes mesmo do desenvolvimento. Então nós vamos ter uma diminuição de doenças genéticas importantes. A ideia do músculo inteligente, a gente sempre acha que a inteligência no nosso corpo está no cérebro. Nosso músculo é muito inteligente e isso dá uma grande dificuldade para se fazer aqueles robôs que ainda são, né, com aquele jeitão. Por exemplo, meu músculo é muito inteligente, porque quando eu vou jogar bola achando que eu tenho 25 anos, ele me dá uma fisgada e lembra que eu tenho 55. Ele fala o seguinte, cara, não é mais, filho, não vai nessa, né?
E ele me avisou, se eu insistir, o problema é meu, mas ele me avisou. E o grande problema que você tem hoje em prótese, em desenvolvimento de problemas musculares, é porque não se pensa um músculo inteligente. Então, já tem um desenvolvimento para isso. E para as doenças de paralisia cerebral, então, está ainda mais avançado. Hoje tem pequenos eletrodos que colocam no pescoço, e ele não é que ele adivinha o cérebro, mas você não precisa falar para que ele possa traduzir isso em fala e em comandos. Imagina uma evolução isso para quem não tem essa condição de fala. Tem muita coisa legal, as pesquisas já estão rolando, vários centros de pesquisa trabalhando com isso. Em fevereiro começa o primeiro curso superior de graduação em inteligência artificial na Universidade Federal de Goiás. A gente já tem outros cursos rolando aí também. Então é inevitável, alguém tem que dar aula nisso, alguém vai aprender sobre isso. Então tem muita coisa acontecendo. Nós estamos fazendo processo de iniciação científica para quem é professor pensando em inteligência artificial. Né? E aí, gente, o que nos resta? Nos resta olhar e pensar o seguinte, afinal de contas, né? Para que mesmo que a gente cria tecnologia? Não é para tirar o nosso trabalho repetitivo? Não é para que a gente possa abrir a nossa mente? Não foi isso? E quando eu peguei lá minha pedra lascada, foi para eu ter mais tempo? E aí, para isso, a gente pode pensar que agora nós estamos numa vida tão agitada que a gente já virou um robô. Já está muito mais automatizado. E que é para isso que a inteligência artificial deve fazer, para a gente voltar ao outro lugar, à nossa origem. Né? A voltar para que a gente é realmente melhor. A ter contato com as pessoas, isso nós fazemos melhor. Né? A repensar tudo que está acontecendo, por exemplo, sobre a nossa intimidade aí na internet, né? Sobre o direito sobre isso. A fazer as coisas se encontrarem, né? O lugar menos favorecido com as pessoas mais favorecidas. Levar, por exemplo, já que o advogado vai ter tempo agora, leva nos lugares onde o direito não chega. Então, pensar que a gente pode ter mais tempo para a gente, isso tudo abre uma série de caminhos para a nossa inteligência. E lembrar sempre, pessoal, que nós somos muito bons em desumanizar as pessoas, mas também somos muito bons para humanizar as máquinas. E que isso faz parte da nossa essência. Eu vim aqui homenageando meu amigo, né? Mostrando que até mesmo o Exterminador do Futuro fica sensibilizado com a gente, consegue evoluir e se humanizar. Né? Então a gente é bom nisso e a gente prestar atenção nisso. Eu queria então encerrar com alguém muito mais, né, inteligente do que eu. Dizer que na realidade, né, tudo isso, como a Clarice Lispector dizia, que na exigência de vida tudo é lícito, mesmo o artificial. E o artificial é às vezes o grande sacrifício que se faz para se ter o essencial. Muito obrigado e namastê para todos. Muito obrigado pela presença, todos vocês. A Eterna Aprendiz optou por realizar esta primeira edição celebrando a diversidade, ao trazer perspectivas múltiplas sobre o futuro das áreas de gestão, tecnologias, gastronomia, comunicação, audiovisual e marketing. Na área criativa, a inteligência artificial já está matando a pau, já está acontecendo já, sem que a gente possa saber. O audiovisual sempre apareceu como um território para profissionais, mas a democratização da sua linguagem e recursos técnicos torna possível que a gente se aproprie dele. A indústria 4.0, ela não veio acabar com algumas profissões. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Eu, como líder, preciso construir uma visão de maneira que as pessoas entendam qual é o papel delas. Isso é gerir a diversidade. Todos os serviços que descompliquem os processos irão fazer sucesso nos próximos 10 anos. O conhecimento está aí para ser assimilado, para ser utilizado e para ser repassado. O sinal de fome é o que te diz quando comer, e o sinal de saciedade é o que te diz quanto comer. O que define a informação e a desinformação não está diretamente ligado ao fato de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções mais ou menos, porque a notícia tida como séria
também vem atender essa demanda, assim como a ciência e outras formas que fomos criando ao longo da civilização para tentar lidar com esse drama humano, né? Inteligência como adaptação e artificial como artifício, como extensão do homem, como aquilo que nós temos, inclusive de diferencial. Nós agradecemos ao Conselho Regional de Economia e à G30K.